Então, galera, agora a gente vai continuar a aula, né? A gente viu um pouco sobre hash no quadro, viu como funciona o sistema de blocos e a sequência de blocos. Só que vamos entender um pouco mais o que é esse código hash, quem criou e como ele funciona. O código de programação, então esse 256, ele é delimitado por causa da quantidade de espaço necessário no computador que é utilizada para armazenar esse algoritmo. Vamos dar um enter aqui e olha só, turma. O hash 256, ele tem algumas características, tá? E eu vou conversar com você sobre essas características. A primeira delas é a impressão digital, né? É uma identificação única. Outra característica, né, do hash 256 é que ele é utilizado para codificação de qualquer arquivo. Ou seja, eu posso... arquivo digital, tá? Eu posso pegar uma foto e posso utilizar esse código, né, esse programa, né, esse algoritmo para criar um código hash para mim, né? Se eu tiver uma foto, eu consigo criar um código hash. Se eu tiver um vídeo, eu consigo criar um código hash. Se eu tiver um PowerPoint, eu consigo criar um código hash do PowerPoint, tá? Então, esse código não é somente utilizado em blockchains, tá? Ele é utilizado em diversas outras áreas, né, do nosso conhecimento aí em cima da sociedade moderna, tá? Mas Marcos, quem criou o código hash? Como ele foi criado, né? O código hash ele foi criado pela Agência de Inteligência, né, dos Estados Unidos, né? Alguém já ouviu falar do Pentágono? Então, o Pentágono ele criou esse código para tornar os seus documentos digitais únicos, tá? Então, foi criado por pessoas aí realmente geniais. Como eu já havia falado, ele é um código de programação, ele é um algoritmo que recebe X informação, né, e transforma em Y informação. Eu vou mostrar para vocês como fazer um código hash aqui na tela do computador já já. Outra coisa é a mão única. Não é possível descobrir o documento com base no hash. Exemplo, eu vou tirar uma foto e vou criar um código hash daquela foto. Se uma pessoa tiver o código hash da minha foto, ele não consegue ver a minha foto. Ele não consegue fazer a engenharia reversa e acessar o meu documento foto. O código hash ele é de mão única, tá? Não é possível você fazer engenharia reversa em cima dele. E o que impede isso? O que impede isso são as impossibilidades matemáticas, tá? O código hash, ele também é determinístico, né? Ou seja, o mesmo documento deve sempre gerar o mesmo hash. Eu vou mostrar para vocês já a gente gerando um hash e a gente vai fazer esse teste, tá? E outra característica do código hash é que ele tem um efeito avalanche. Marcos, o que é o efeito avalanche, né? Qualquer mudança no código gera, né? Qualquer mudança no documento gera um código hash totalmente diferente. Aqui a gente tem um site chamado Blockchain Demo, onde você pode fazer esses testes, tá? Perceba que a gente está aqui, ó, com o código hash, né? O código em específico 256. Lembrando que existem outros tipos de código, por exemplo, o hash 252, existem outros códigos hash, mas a gente está aqui no código 256, tá? E olha só, turma, eu vou, por exemplo, né, tirar aqui esse código que eu havia colocado lá em cima e vou colocar o meu nome como exemplo, Marcos, tá? Olha só, o meu nome em letra maiúscula, ele gera esse código hash aqui, ó, que começa com D10 e termina com FC, certo? Certo. Só que o meu nome escrito em letra minúscula gera outro código. Olha só, que agora começa com 43F e termina com 7B. Então perceba que qualquer mudança no código gera o efeito avalanche. Muda totalmente o código. Olha só, vou tirar a letra S e vou colocar a letra D, Marcod, né? Já muda totalmente o código. Dessa vez começa com 316 e termina com DC, né? E se você for um cara esperto e assistiu a aula, né, pedaços dessa aula anterior, você sabe que a letra E, né, a letra D, a letra C, aqui a letra A não representa letras, e sim representa números, tá? No formato hexadecimal. Outra característica que a gente aprendeu é que ele é determinístico, né? Ou seja, um documento sempre tem que gerar o mesmo código hash. Exemplo, esse meu nome Marcos está gerando o código hash 43F, né? E terminando com 7B. Esse código hash, ele vai ser gerado de mesma forma se eu escrever o nome Marcos em outro computador. Porque o mesmo documento tem que gerar o mesmo código hash, tá? Então, turma, passou a entender um pouco mais sobre como funciona o código hash, né? Fique atento que virá novas informações.
Então, turma, vamos continuar aqui os nossos ensinamentos e a gente vai aprender um pouquinho sobre livro-razão, né? O primeiro conceito que a gente tem que ter sobre livro-razão é que ele está dentro da blockchain e ele é imutável. Olha só, vamos ler algumas características do livro-razão. O que é o livro-razão, Marcos, primeiramente? Aqui, ó, imagina que você vai querer comprar um carro. Como você compra um carro no sistema atual, né? Tecnicamente, você tem que ter o dinheiro, primeiramente, para comprar o carro. Você vai até uma loja, efetua a compra e você recebe um documento que comprove que você comprou aquele carro, que aquele carro é seu, né? Além de você receber um documento físico, você também vai ter um registro dentro do Detran, né, que comprove que aquele carro é seu, aquela placa é do seu carro, né? Só que um problema, para você fazer todas essas transações, ocorre muita burocracia e é muito trabalhoso, então você perde um tempo grande. Já no sistema blockchain, as informações também são registradas em um livro-razão, porém é tudo de maneira automatizada, segura, porque lembra que a gente utiliza do código hash, né, 256, e simples, ainda mais quando a gente se trata de arquivos digitais, tá? Lembrando que o sistema de blockchain ele não é somente utilizado para o mercado financeiro, tá? Ele é utilizado para diversas outras coisas, tá? Inclusive em até sistemas governamentais. Turma, esse livro de razão é a própria blockchain. E como vimos anteriormente com o código lá, hash 256, ele é muito seguro, né? Então, o processo de compra e venda por redes de blockchain se torna mais seguro, simples e eficaz. Por isso que é tão interessante, né, o sistema de blockchain. E o livro razão ele vem para agregar muito valor dentro da blockchain, tá? Turma, agora a gente vai aprender um pouquinho sobre nonce e criptografia, tá? Lembrando, galera, essas informações que estou passando para vocês, é interessante que vocês anotem as coisas mais importantes, mas eu peço também, né, para que vocês tenham em mente que eu estou agregando essas informações na cabecinha de vocês somente para vocês terem noção de onde vocês vão fazer as operações e por exemplo, você está fazendo uma transação e você vê lá código hash, né? Você vai saber que código que é esse, né? Às vezes você vê lá número nonce, você vai entender o que é aquele número nonce. Então essas informações que eu estou passando para vocês é mais para agregar valor, tá? É mais para vocês terem um conhecimento mais geral sobre como funciona a coisa toda, tá? Bom, o nonce, ele é a quinta informação dentro de um bloco. Lembra que a gente tem, né, o conteúdo do bloco, ou seja, os dados. A gente tem um hash 1, a gente tem um hash 2, né? O hash 1 é o hash do bloco anterior, o hash 2 é o hash do próprio bloco, né? A quarta informação é onde o bloco está dentro da blockchain. Por exemplo, bloco 1, bloco 2, bloco 3, se é o bloco 5.000, se é o bloco 10.000. Então essa é a quarta informação. E a quinta informação é o número nonce, tá? Esse número nonce, ele é um número utilizado uma única vez. E até a tradução de nonce é essa, número utilizado uma única vez, tá? E ele é o número responsável pela ideia de mineração. A gente sabe, e eu vou mostrar para vocês, que a gente utiliza, né, ainda hoje em várias exchanges, a maneira de mineração Proof of Work, né, que é a prova de trabalho, tá? Mas eu vou explicar já para você. O número nonce, ele tem uma grande importância, por quê? Porque ele faz parte da criação do código hash de cada bloco. Olha só, o número do bloco, o nonce, os dados e o hash anterior, quando analisados pelo algoritmo SHA, né, 256, irão gerar o hash do próprio bloco. Tá? Então ele tem uma importância sim, até mesmo por ser dois lados, né? Ele é utilizado tanto na criação do código hash quanto na validação de transações. Os mineradores precisam encontrar o número nonce para poderem validar uma transação e receberem din-din por isso, tá? A gente viu que há algum tempo atrás a mineração estava muito concorrente, né? As placas de vídeo, né, foram a preços absurdos, justamente porque a recompensa pela mineração estava muito boa e está muito boa ainda, tá? Então, se vocês quiserem pesquisar mais sobre também mineração, é um ponto interessante. Agora a gente vai conversar só um pouquinho sobre o Proof of Work, né? Muita gente tem dúvida e me pergunta, manda direct lá pra mim, Marcos, o que é o Proof of Work, cara? Tá todo mundo falando disso. Cara, o Proof of Work é um protocolo de consenso e a sua principal função é proteger a rede de ataques maliciosos, tá? Lembrando que no Proof of Work é utilizar também as rigs de mineração para mineração, já que no Proof of Work é utilizada a prova de trabalho. Prova de trabalho é isso, é você colocar suas máquinas ali para resolver problemas matemáticos e tentarem encontrar o número nonce, tá? Já que o número nonce resolve as equações matemáticas para validar a transação, tá? Olha só, até coloquei aqui para vocês, ó.
Proof of Work nada mais é do que prova de trabalho. Os mineradores têm que encontrar o número nonce para validar as transações e receberem uma taxa em Bitcoin para realizar esse trabalho, né? Eu coloquei aqui taxa em Bitcoin, mas isso vai depender muito de qual blockchain que a gente está falando, tá? Eu citei como exemplo a blockchain do Bitcoin. Então, se você estiver minerando Bitcoin, você recebe taxa em Bitcoin. Se você estiver minerando Ethereum, você recebe taxas em Ethereum, tá? Só que, turma, o Proof of Work ele tem um grande problema. Ele é ambientalmente incorreto, já que ele tem um consumo de energia alto. Entre aspas, né? Os governos falam que é um consumo de energia alto, mas se você fizer os cálculos, você vai ver que não é tão alto assim, tá? Mas mesmo assim, os engenheiros de programação são muito espertos e foi se criado um novo consenso, tá? Então foi se criado, ó, que eu até coloquei para vocês, ó, e por isso foi se criado outro protocolo de consenso, que é o que a gente vai conversar agora, que é o Proof of Stake. Então, o Proof of Stake, como ele funciona? É o seguinte. Imagine que ao invés de eu utilizar máquinas para validar as transações, agora eu utilizo a minha quantidade de moedas em carteira para validar as transações de outras pessoas, né? Então, olha só, utiliza como ferramenta a prova de participação, que permite que aqueles que tenham a maior quantidade de criptomoedas associadas àquela blockchain, ou seja, né, quem tem mais criptomoedas, exemplo, se eu tenho 10 mil moedas, né, ADA Cardano, que utiliza o Proof of Stake, se eu tenho 10 mil moedas da ADA e o Matheus tem 1 milhão de moedas da ADA, tecnicamente o Matheus vai validar mais transações do que eu, né? E a grande vantagem disso é que ele vai validar essas transações sem ter um consumo exagerado de energia. E validando essas transações, ele pode gravar os dados na rede, tá? Esse consenso ele é ideal, pois não prejudica o meio ambiente, já que ele não utiliza uma quantidade maior de energia. Turma, esse foi um conceito um pouco mais superficial e mesmo assim com alguns detalhes bem específicos sobre como funciona uma blockchain, tá? A partir de agora a gente vai começar a entender como funciona uma criptomoeda e entender a diferença de criptomoeda, de token, entender o que são criptoativos e etc. Então, bora para a segunda aula. Vamos lá, vai.